japoneses que moram no Japão. Exatamente isso. Japoneses do Brasil querem que os japoneses do Japão morram e queimem no inferno. Tipo isso. Chineses que estão no Brasil desejam a morte dos chineses que estão na China e querem que queimem no inferno. Tipo isso. Por quê? Porque as profecias estão sendo anunciadas. Nós estamos avisando. Por que os japoneses aqui do Brasil não estão fazendo nada? Por que os chineses do Brasil não estão fazendo nada? Entendeu mais ou menos o lance? E não é só questão de China e Japão não, tá? É todas as profecias para todos os países que tem aqui. Se eu não me engano, são 20 países já. Acusar eles de assassinos. E deixa o pau torar, vão pra guerra. Entendeu? Eu tava pensando nisso agora. É certo fazer isso? Porque pensa bem, nós estamos anunciando as profecias que vai acontecer no Japão. As ilhas do Japão vão ficar sem vida. Os japoneses do Brasil não estão fazendo nada pelos próprios parentes deles. Só que aí vem a questão. Ah, Miguel, mas isso que você está falando ninguém acredita. Isso é mentira, né? Isso é loucura de sua cabeça, não é isso? É a alegação deles, né? Você está inventando, tacando terror e tal, mentira, né? Seria mais ou menos isso, né? Você está mentindo, isso não vai acontecer. A França está se preparando, já deu, olha só para você ver, os jornais não estão falando. Até março de 2026, os hospitais franceses têm que estar preparados para receber feridos de guerra. Cadê o jornal falando? Aí vem a pergunta, por que a França está preparando os seus hospitais para receber feridos de guerra? Porque eles vão mandar as tropas para lá. Ou porque já sabe da profecia de Paris, que Paris será bombardeada e destruída. Muitos serão chamados, mas escolhidos por Jesus Cristo são poucos desse monte. E olha só, quando a pessoa é chamada, presta atenção, você é chamado para trabalhar numa empresa. Então você vai lá se apresentar no RH, vamos dizer assim, tal, você está fazendo entrevista e você começa a trabalhar. E aí vem a promoção, mas você não é escolhido para receber a promoção. Eu vou dar um exemplo. A Rede Globo acabou de fazer uma promoção a jornalistas lá. Você percebeu? Ninguém está falando. Supremacia branca. Só jornalistas brancos e brancas receberam promoção. Negro não. É esse mundo, né, meu? Aqueles que acusam as pessoas de racismo, eles mesmos estão mantendo uma supremacia branca no jornalismo, não é isso? Você viu o Lula falando? Ele falou, o meu irmão rouba mesmo. O meu irmão rouba e roubou os idosos. Você viu ele falando isso? Não, né? Mas falou, usando outras palavras, mas falou. A própria Gleisi Hoffmann falou que deve ser descontado dos aposentados o pagamento para o sindicato do irmão do Lula. Tem que fazer isso, não pode parar.
Ué, mas se estão falando que isso foi roubo e a Gleice Hoffmann, junto com os outros do PT, junto com o Lula, eles falaram que isso deve continuar, esse desconto deve continuar. Ué, mas foi roubo. E tá falando que o desconto deve continuar por causa que o sindicato precisa ter uma estrutura financeira. Ué, mas se falaram que é roubo, agora Gleice Hoffmann, marido dela e outros aí, até o Lula falou que deve se pagar o sindicato. Ué, mas é roubo, então se deve continuar o roubo. As pessoas malignas que gostam de matar os outros, elas sempre falam, elas não gostam de falar abertamente a verdade. Elas usam palavras doces. Entende? Eles manobram. É tipo assim, ó. Você é trabalhador. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu tinha fábrica, o contador me chamou e falou: Miguel, é o seguinte, todo mês vai descontar dos trabalhadores da fábrica 30 e poucos reais por mês, que é para o sindicato. E vai descontar deles, entendeu? É um desconto lá direto. E aí ele falou: você não precisa fazer nada, entendeu? Você não precisa fazer nada. Eu só te mando o papel, tudo que eu te mandar você paga. E pronto, acabou. Eu faço tudo aqui. Você só paga. Aí eu falei: ó, eu não tenho tempo de vir aqui, pegar o papel, ir pro banco, pagar. Não dá. Isso aí não tem como. Aí existiu uma taxa maior dentro do escritório de contabilidade para que eles fizessem isso. Então existe o trabalho de fazer algo e aí o dono da firma tem que ir lá no banco pagar as coisas e tal. Ou você paga um pouco mais no escritório de contabilidade, eles já fazem tudo e vai até na firma, manda se assinar papel que tiver que assinar, entrega o lerite e tal. Eu falei: então eu pago mais para vocês, porque não tem como eu sair daqui e pegar fila num banco para ficar pagando coisa aí, não tem nem como, entendeu? Então você me manda a conta, eu pago, né? Que é o trabalho deles, né? E aí ele falou: então você fala para os funcionários. Eu falei: tá bom. Eu falei: mas peraí, é obrigado a pagar isso? Ele falou: então, se eles não quiserem pagar, eles vão ter que escrever uma carta no punho, entendeu? Dizendo que não quer que desconta. Aí eu registro aqui e a gente não desconta. Cheguei na firma, falei pro funcionário, um lá falou: 30 conto, eu não tô nem aí, pode descontar, não quero saber não. O outro olhou e falou: Miguel, 30 conto? Nem é muito. Tá bom. O outro falou assim: mas esse negócio de ficar pagando sindicato, governo, dá licença, né? Mas tá bom, não tem problema não. Eu falei: aí, pensa bem, 30 conto, era 30 e poucos reais. Eu falei: é 400 reais no ano. Entendeu? Era 33, 35 lá. Eu falei: é 400 reais no ano, cara. E vocês vão trabalhar aqui para dar 400 reais pro sindicato? Aí os caras já, 400 conto, né? Já é o panetone do Natal e tal. Eu falei: então faz o seguinte, ó. Mas como que nós faz? Aí eu ditei um texto lá para eles lá, tal. Escreve aí: eu, fulano de tal, né? Fulano de tal, do RG tal, do CPF tal, trabalhando na empresa tal, não autorizo desconto tal do sindicato no meu salário. Pronto, só escreve essa cartinha. Cada um foi lá, catou o papel, escreveu, fui lá e não descontava. Eu falei: eles iam descontar de vocês todo mês, 34, acho que 35 reais, não lembro lá. Era 30 e poucos reais, era menos de 40, 36, 7, sei lá, não lembro. Eu sei que era 30 e pouco.
Só que os aposentados não tiveram essa opção. Foi descontado direto sem saber. Isso é roubo. Isso é roubar. Entendeu? Porque você tem que dar escolha para a pessoa. Você, entendeu? Você tem que dar escolha. Ó, você quer pagar ou não quer? Agora você, na escuridão, descontar. E a Gleice Hoffmann, marido dela, os petistas, o Lula, falou que isso daí deve... E eles estão investindo dinheiro. Estão tacando dinheiro para aprovar, manobrando aí com juristas aí para descontar do cidadão. Aí você coloca. Estão dizendo, né, a CPI do INSS, que roubaram o povo. É o que estão falando. E agora o PT falou que vai lutar para continuar isso. Porra, mano. Agora vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Eu tenho visto um monte de ladrão pior do que o Lula e o PT. Pior, porque eles usam a Bíblia. Então, quando você olha, existe um monte de facção de crime organizado aqui no Brasil. Várias delas. O crime organizado, ele não é somente quem rouba banco, trafica droga e essas coisas. O crime organizado também se chama Igreja Evangélica Universal. Que é um crime organizado. É uma facção criminosa. Enfiaram o revólver na minha cara já, que eu fui lá pregar a palavra. O policial que fazia a segurança lá sacou do revólver e pôs na minha cara. Loucão lá, falando que se eu não saísse de lá ia dar um tiro na minha cara. Aí o bombeiro, para, não precisa disso não, calma. O cara tá estressado, pode ficar sossegado. O bombeiro tomou a frente e falou, não, para com isso, ó. Você acha que uma igreja vai ter segurança armado lá dentro e na hora que você tá ali fazendo uma gravação na calçada da igreja, o cara enfia o revólver na sua cara falando que vai te dar tiro na cara se você não sair dali? Polícia militar ainda, de folga fazendo bico na Universal. Isso é uma facção criminosa. E o Edir Macedo decretou apoio incondicional ao Lula. Esse é o Brasil. Essa é a realidade do nosso Brasil. Isso é o real, a vida real. Nada de fake news, nada de manipulação, de informação. Isso é a realidade. Entende? Realidade é essa que ninguém quer que fale, porque desestrutura o sistema. Os ladrões, bandidos de Bíblia são os pregadores da teologia da libertação. CNBB, Conselho Nacional de Bispos do Brasil da Igreja Católica Apostólica Romana. Aquilo é uma facção criminosa. Igreja Universal também é. Só que a galera não consegue enxergar isso. Por quê? Porque na mente, facção criminosa é quem rouba com arma, quem trafica droga. Né? Para eles é isso. Dentro do Exército do Reino do Céu, todo homem que é qualificado como iníquo, ele é Judas. Ele trai, ele manda matar Jesus.
E ele está ali presente na hora que Jesus é preso. É um assassino, travestido de apóstolo. Porque quando Jesus foi preso, ele estava lá. Aí Jesus, se salva agora. Mas eu tô com meu bolso com 30 moedas de prata. Vai, Jesus. Tu não é o Messias. Se salva agora, mano. Porque eu tô com o bolso cheio. Eu tô com a boa. 30 moedas de prata no bolso. Eu tô com a boa. Depois que ele viu o chicote estralando nas costas de Jesus, os caras quebrando, ele olhou, ele se arrependeu. Se arrependeu de quê? Foi lá devolver o dinheiro, os caras aí. O dinheiro é teu. O dinheiro é teu. A gente não quer esse dinheiro de volta. Sabe por quê? Porque esse dinheiro é sujo. Esse dinheiro é maligno. Pegue pra você, Judas. É teu. Seu cagueta de merda. Seu cagueta. Caguetou seu próprio mestre. Cagueta. Você acha que a gente quer dinheiro de cagueta? Ele jogou o dinheiro lá no chão e saiu. E foi lá e tirou a própria vida. Os pastores evangélicos, a maioria deles do Brasil, são Judas. Porque quando você quer ensinar a verdade pro cara para ajudar a igreja dele, ele chama a polícia. O próprio José Gil fez isso comigo. Ele me esculachou na igreja. E depois, na hora que a coisa começou a ficar pesada, ele chamou a polícia. O Camburão foi lá, aquela cobra coral lá. Lembra daquela blazer cobra coral? O pessoal falava, foi lá e começou a me caçar. O José Gil fez isso. Você vê como que é o ser humano? E ó, eu fui convidado para a igreja, revelei os 12, marquei o solo da igreja, fui revelado ministro da palavra de Deus pelo pastor Vanderlei. Ele falou isso, né? Ele falou. Eu estou falando o que aconteceu. Eles falaram isso. O pastor Vanderlei falou que eu era ministro da palavra e ele meu guardião. O José Gil trouxe um pastor para me desmascarar lá de São Paulo. E o cara confirmou que Deus iria me usar para levantar o exército no Brasil. Depois o próprio José Gil veio dizendo que participou de uma reunião em São Paulo e lá foi revelado que eu era ministro do Espírito e não da letra. E depois ele me pediu as profecias. Alguns pregadores falando, eu não vou citar nome aqui, mas eles falam assim, ó, o pior sistema religioso que tem no Brasil é a igreja evangélica. É pior que a Umbanda, é pior que o Candomblé, pior que qualquer satanismo ou bruxaria. As igrejas evangélicas é pior. Não é de Jesus. Tem uns aí que estão falando isso. Talvez eles já estão acordando, né? Mas falam que isso aí desde 1990 eu falo. Ué, mas desde 1990 você ganha dinheiro no meio evangélico, não é isso? E agora começou a falar, né, há alguns meses, alguns anos atrás, dizendo que desde 1990, do ano 2000, prega isso. Sábado, veio uma mulher aqui com duas meninas. Talvez, acho que uma devia ter uns 12, 13 anos, a outra uns 8, 9, 10 anos. Duas mocinhas e uma mulher. Bateu o pau. Eu fui ver, eu falei, eu acho que deve ser testemunho de Jeová, mas vou atender, né?
Eu falei, oi, bom dia, paz de Deus seja convosco. Ele falou, oi, bom dia, nós viemos trazer uma palavra de Deus aqui para você hoje. Eu falei, amém. Você é testemunho de Jeová? Sim, nós somos. Eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Eu falei, amém, eu sou servo de Jesus Cristo, pode falar. E eu olhei bem no olho dela. Quando ela percebeu que eu estava olhando no olho dela, ela voltou o corpo para trás. Ah, você já tem a palavra, né? Então fica com Deus, bom dia. Saiu. Eu nem falei nada, eu só fiquei olhando dentro do olho dela. Ela, ah, você já tem a palavra. Tenha um bom dia. E saiu. Os testemunhos de Jeová se apresentam no mundo como servos de Deus. Eles vêm trazer a palavra para a gente. Quando a gente fala a palavra para eles, eles não aceitam. Entendeu? Entendeu o lance? Eles batem palma na sua casa para falar da Bíblia. Só que se você for falar da Bíblia para eles, eles não aceitam. Por quê? Porque você não é testemunho de Jeová, você não é salvo. Só quem é salvo é testemunho de Jeová. É a mentalidade deles. E para piorar, só 144 mil testemunhos de Jeová serão salvos. O resto não vai ser. É o que é ensinado para eles. Jesus para eles não é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Jesus não é Deus. Jesus é uma criatura. E aí se você vai falar, ele fica bravo, ele tchau, vira as costas. Então você vê, as pessoas gostam de propagar mentira, né? Bate até na sua casa para te contar mentira. E você tem que aceitar. Você vê como que a mentira trabalha? A mentira vem te trazer uma palavra. Só que quando você vai falar uma palavra para ela, não aceita. Um tempo atrás, eu estava trabalhando, há uns 6 anos, 7 anos atrás. Aí era um domingo, acho, ou sábado, o testemunho de Jeová bateu. Eu estava em outra cidade. Bateu na casa lá, eu estava virando uma massa lá. Trabalho de pedreiro, né? Aí eu fui lá, atendi. Ô, bom dia, opa, bom dia, tudo bem? Tá tudo bem com o senhor? Eu falei, tudo bem, graças a Deus. Vocês, tudo bem. Hoje nós viemos aqui trazer uma palavra de Deus para vocês. Eu falei, opa, maravilha. Louvado seja Deus. João 14,16 está escrito, eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não é mesmo? Eles travaram. Todo cheio de dúvida e desconfiança. É verdade, mas nós viemos trazer uma palavra de Deus para você. Eu falei, amém, amém. Salmos 33,6 está escrito, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o seu exército pelo Espírito da sua boca. Aquele Senhor ali é Jesus Cristo. Ele mesmo conversou com Abraão, não é isso? Nós vamos trazer uma palavra de Deus para você. Vocês vieram aqui para receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus está sendo liberada na vida de vocês. Por que vocês endurecem o coração e não aceitam a palavra de Deus? Vocês bateram na casa de um servo de Jesus Cristo. Vocês falam que são testemunho de Jeová, não é isso? Até agora vocês não se apresentaram. Mas vocês são testemunho de Jeová, não é isso? É uma fraude esse papo, testemunho de Jeová. Aí o cara, fraude? Aí pegou lá no livro de Salmos aqui, ó, testemunho de Jeová. Eu falei, quem falou que você é isso? Você que está falando que é. Você que está falando que é. Você ama Jesus Cristo? O cara travou. Eu falei, então, João 14,21 está escrito assim, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda,
e os pratica, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você ama Jesus Cristo? Porque se você ama Jesus Cristo, ele se manifesta na sua vida. Se você não ama Jesus Cristo, você não tem o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo para vocês não existe. É um vento, né? É um vento. Eu vejo que o senhor está com algum problema, o senhor está nervoso. Eu falei, não estou nervoso. Eu não estou nervoso. Eu estou pregando a palavra de Deus para vocês, a verdade. E vocês não aceitam. Só que o cara que era o líder, ele não queria sair. Eu falei, peguei, né? Peguei, pesquei. Por quê? Porque ele ficou mal na frente de todo mundo abaixou a cabeça. E o líder dos testemunhos de Jeová não conseguia falar. Aí ele começou a debater Bíblia, aí ele começou a entrar nos textos. Mas isso daí você está manipulando a Bíblia. Eu falei, manipulando. Do que o coração está cheio, é o que está nas escrituras, e a coisa ficou nesse nível. Aí ele, ô irmão, cada tudo para trás é tudo mentira. É isso aí. Aí ele falou mais algumas coisas lá e eu falei mais algumas e ele foi embora e o pessoal, e eu voltei a trabalhar. As pessoas, elas querem que a gente aceite o que elas estão falando. Um golpista ligou aqui. Você está me ouvindo? Olha a psicologia. Você está me ouvindo? Aí a pessoa fala, sim, eu tô te ouvindo. Então, olha, aproveitar que você está me ouvindo, eu vou falar. Eu queria pegar esse cara e uma marreta e perguntar para ele, você está me ouvindo? Eles estão fazendo ali. E a palavra de Deus fala pra gente que nós devemos praticar a pura e imaculada religião para com Deus Pai, que é essa: ajudar os órfãos e viúvas, ajudar os idosos nas suas necessidades, se afastar da corrupção do mundo. A palavra de Deus nos ensina a ajudar os idosos. O governo Lula está roubando os idosos. O PT quer que continue roubando os idosos. E tem gente que defende eles na pura maldade, na maldade pura. Entende? Tem gente que defende eles na maldade mesmo. Matar inocente. Prender inocente. Miguel, as pessoas foram lá e quebrou o patrimônio público. Você acha que é certo fazer isso? Se tem que condenar quem quebrou o patrimônio público, o PT já fez isso um monte de vezes. Ou os militantes que se dizem do PT ou do MST, eles já fizeram isso um monte de vezes. Nunca aconteceu nada. Quem se lembra da época da invasão de Brasília? Vocês se lembram disso? Quem se lembra? Que a galera de esquerda invadiu Brasília e destruiu tudo. Vocês lembram disso? O que aconteceu? Nada. Não deu nada. Nada. Não deu nada. Não aconteceu nada. Nenhum do PT foi acusado, o Lula não foi culpado, a galera, ninguém. Não deu nada. Não deu tentativa de golpe, não deu nada. Nada. Então, se a questão do julgamento é só para quem pensa diferente da esquerda, será condenado à morte, porque foi isso que o Alexandre de Moraes fez com todos que morreram.
eles foram condenados à morte. Todos que morreram no 8 de janeiro lá, que foram presos, tanto no galpão lá, que ouvi dizer que morreu pessoa lá no galpão lá, e os que morreram, essas pessoas foram condenadas à morte. Por quem? Pelo STF. Os condenou à morte. Eu não sabia que tinha pena de morte no Brasil, mas o STF está aplicando a pena de morte no Brasil, com total apoio de todos os políticos que são aliados deles. E não adianta agora os partidos políticos pular do barco, porque esse sangue inocente está na cabeça do Alcolumbre, do Hugo Mota, do Edir Macedo, da CNBB, dos bispos da Igreja Católica, dos padres da Igreja Católica. Tânia Souza, obrigado. Essa é a visão que eu tenho que viver dentro do Exército do Céu. Humanamente falando, eu não tenho opinião nenhuma sobre isso daí. Porque humanamente falando, o que aconteceu, e aconteceu, vai fazer o quê? Né? Humanamente falando, qual é a minha opinião sobre isso? Eu vou opinar? Ué, quem mandou ir lá? Né? Humanamente falando, seria assim, vocês foram lá porque vocês quiseram, né? O Bolsonaro não obrigou vocês a ir lá, não é isso? O Bolsonaro não obrigou ninguém lá, vocês foram porque vocês quiseram. Foram presos consequência de estar no lugar errado, na hora errada. Ué, vai fazer o quê? Vai chorar pelo leite derramado? Foi lá e deu no que deu. Humanamente, meu pensamento é isso. Agora, dentro do Exército do Céu, aí a coisa muda. Aí já é outra visão. Porque existe a parte da contra-inteligência. Não é só o que a gente vê, que passa na televisão. É todo o cenário do escuro, e nessa escuridão tem uma cortina preta que tem o segundo pavimento da escuridão. É lá dentro que eu tenho visto a coisa. E a coisa é maligna. E isso envolve a Igreja Universal, a Igreja Católica, o Candomblé, a Umbanda, o judaísmo, o islamismo, o budismo, envolve todas as religiões no Brasil. Todos eles estão envolvidos nisso. Eles vão falar, eu não tô, não tem nada a ver. Lógico que tá. Não é religião? Então, dá o seu parecer. Você não é de Deus? Você não fala de Deus? Então dá o seu parecer do que está acontecendo lá na escuridão. Você não é homem de Deus? Você não é mulher de Deus? Olha aí o que está acontecendo no Brasil. Não é nosso país aqui? Então, quais as profecias tem para o Brasil para a gente ajudar a população? Ajudar tanto o STF, como o Senado, como a Câmara. Entendeu? Porque agora, falando de profecia, é para todos os seres humanos que estão no Brasil. Olha essa profecia que vai acontecer. Eles precisam ser alertados. Entendeu? Não. Politicamente não. Teologicamente, vamos dizer assim, ou espiritualmente falando. O Lula acredita em quem ele quiser, o Bolsonaro acredita em quem ele quiser, e a população brasileira acredita no que quiser, entendeu? Cada um crê no que quiser. Mas eu tenho o dever de avisar todo mundo o que vai acontecer. Não precisa acreditar em mim, mas é meu dever. Na hora que acontecer, Miguel avisou, meu. Eu avisei. Avisei porque é a ordem. É a ordem de Deus avisar. Porque se não fosse a ordem de Deus, vocês acham que eu vinha gravar vídeo? Vai ficar avisando o quê? Coisa ruim do futuro que vai acontecer? Até parece que eu ia falar. Lógico que não, meu. Não ia falar nada sobre isso.
Mas é ordem de Deus alertar a população brasileira, independente se crê em Jesus ou não. Por quê? Porque todos têm esse direito de escolher, entendeu? O sol nasce para todo mundo, a sombra é para poucos, mas o sol nasce para todo mundo, mesmo não tendo sol. Aí tem um estado que tá sol, o outro tá nublado, então não tem sol, mas o sol tá lá para todo mundo. De um jeito ou de outro, o sol tá passando através das nuvens e ajudando as plantas a viver.